Estaremos ouvindo a palavra de Deus através da pastora Josiane, que será um instrumento usado pelo Senhor, instrumento escolhido pelo Senhor para trazer a mensagem. Nós vamos orar por ela, depois estaremos ouvindo aquilo que o Senhor preparou, colocou em seu coração para que nós pudéssemos sair daqui. Lembrem de uma coisa, sair daqui abençoados, não completei a frase. Lembrem de uma coisa, nós não estamos aqui para participar de um show, não estamos aqui para ser massageado no nosso ego, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e ouvir do Senhor aquilo que precisamos para que aperfeiçoemos a nossa caminhada e a nossa intimidade com Ele. Então esteja com o coração aberto, pronto a ouvir a voz do Senhor através da sua filha nesta noite. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos e te engrandecemos por tudo que tem acontecido neste culto que é para ti, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. E Pai, nós entendemos que é um culto a ti. Tem conversa contigo, tem oração, tem louvor, tem adoração, mas tem também a tua palavra para nós. E nesta hora nós te pedimos, Pai, fala ao nosso coração. Usa a tua filha, usa seus lábios, sua mente, usa de tal forma que nós possamos ser impactados pela tua palavra. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? O meu desafio agora é falar pouco, né? Para chegar para o próximo culto, para não causar nenhum impacto. Eu fico nervosa antes de começar, mas eu não sei se eu fico nervosa porque eu falo demais e vai faltar tempo para eu falar alguma coisa. Mas eu quero dizer que eu estou muito alegre pelo privilégio que o Senhor me dá de poder estar aqui nessa noite, juntamente com vocês, cultuando ao Senhor. E hoje, de uma maneira diferente, estou aqui para trazer a sua palavra. E a palavra que o Senhor colocou no coração, vamos dizer, da Igreja Batista Central, que os pastores discutiram em dezembro, qual seria, né, o tema, é justamente esse, da cruz à mesa. Esse ano a gente vai ouvir muito falar da cruz à mesa. E talvez alguns ficassem se perguntando, talvez o que é óbvio para um, está bem claro, para outro não seja tão claro assim. Mas com certeza, quando chegar no final de 2025, nós teremos bastante clareza do que nós queremos ao propor, ou o que o Espírito quer ao ter proposto este tema para nós. Enquanto eu preparava, né, essa breve reflexão, eu estava refletindo sobre alguns acontecimentos que têm estado assim, bem em evidência na mídia nos últimos dias, principalmente um fato que ocorreu em dezembro, no Rio Grande do Sul. Eu acho que muitos de vocês, se não todos, devem estar acompanhando esse caso. O caso de uma nora que coloca veneno na farinha e a sua sogra faz um bolo, alimenta a sua família. E informações mais recentes indicam que ela também fez algo que acarretou na morte do seu sogro. E o que é interessante é que as investigações concluíram, ou estão no caminho, ainda não concluíram, que isto é resultado de uma desavença que aconteceu nessa família há mais de 20 anos atrás. Você consegue olhar para um coração desse, 20 anos, maquinando como iria se vingar? Alguma questão financeira. Segundo informações da mídia, a nora teria usado ilegalmente a conta bancária, o nome dos sogros, e quando foi descoberta, ela ficou muito magoada, né? Muito sentindo ofendida, e ela guardou durante 20 anos, e agora em dezembro, quer dizer, em setembro, ela já teria feito essa questão, que teria envenenado o seu sogro, e posteriormente o alvo seria a sua sogra, mas outros membros da família foram atingidos. Eu fiquei pensando, meu Deus, que nível, como nós estamos. Aí eu me lembrei também, no culto da sexta-feira,
o irmão Mateus, ele pregou sobre o amor, sobre o que Cristo, né, faz na vida das pessoas. E ele começou falando sobre um versículo que a gente, vez ou outra, a gente está ouvindo alguém mencionar. Que no final, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. E como nós temos visto, e a Bíblia vai falar que é um tempo de que é pai contra filho, filhos, né, contra os seus pais, irmãos contra irmãos. Nós estamos falando de consanguinidade. Imagine pessoas que nem têm uma relação de sangue. E por que é que eu comecei com esta palavra, se o tema da reflexão é da cruz à mesa? O que é que eu quero dizer, né, com isso? Eu costumo pensar que a cruz, ela tem uma representação. A cruz, pelo menos que nós disseminamos aqui no Ocidente, né? É essa cruz que a gente, nessa forma, em que seria 2 madeiros, um vertical e outro horizontal. Independente de ser essa ou não a cruz, de que Cristo foi crucificado, eu quero dizer que o efeito da crucificação provocou isso. Provocou reconciliação com o Pai e reconciliação uns com os outros. Isso que a cruz faz. E qual é essa relação? Então, por que eu trago isso? Porque com certeza, se tivesse cruz nesta família, se tivesse Jesus, o resultado não seria o que aconteceu nos últimos dias naquela família. Eles estariam sim celebrando, estariam confraternizando, como aconteceu com muitas famílias no final do ano passado. A cruz tem um poder, né, de reconciliar. E é bom a gente lembrar que a gente precisa de reconciliação com Deus e a gente precisa de restauração, porque um dia tudo se quebrou, tudo se desfez do plano original. Porque Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, está descrita a queda do homem. E quem esteve aqui no primeiro domingo, viu o pastor Demilton no seminário falando de Cristo, no Gênesis, falando sobre isso e que desde aquele prometido para nós, foi assegurado a redenção para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Que bom saber que Deus nos ama tanto assim, a ponto de não nos deixar perdidos, né, como nós estávamos. Hoje pela manhã o pastor Demilton falou sobre a aliança, né, falou sobre algumas alianças e trouxe a questão de Noé, a aliança de Noé. E essa, né, aliança que vai falar, que é cumprimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar a mesa, para que nós possamos chegar à mesa, a gente precisa passar pela cruz. Mas uma coisa interessante também sobre a mesa, é que a mesa também pode ser uma ferramenta para levar muitos à cruz. E a gente, como eu estava falando, do pecado, né, original, fomos separados, né, de Deus, perdemos essa comunhão com o Senhor, quebrou essa unidade, porque só é possível nós andarmos em comunhão uns com os outros se nós também tivermos comunhão com Deus. E o pecado fez isso. E a única maneira de nós termos restaurada a relação, ou construída, vamos dizer assim, com Deus, nós vamos restaurar. Mas para muitos nós precisamos construir. Mas talvez seja o caso da nossa própria família, nós já estarmos vivendo situações que precisam de restauração. É muito comum a gente ouvir no dia a dia, nas ferramentas que a igreja utiliza, a gente saber que muitos de nós fomos feridos no lugar onde nós deveríamos ser cuidados, que foi na nossa casa. Os nossos pais, muitos, sem querer, nos feriram, pensando estar fazendo o melhor, nos magoaram. Outros, por não terem o que nos oferecer, nos magoaram. Mas eu quero dizer para você
que tem cruz neste lugar. E que você pode ter restaurada essa relação horizontal, seja com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, seja com o esposo, seja com filhos, não importa quem são as pessoas que têm a cruz à disposição. A cruz, ela vai fazer uma reconexão. Como eu falei, e eu quero enfatizar mais uma vez, o sacrifício de Jesus, né, nos permitiu de novo ter contato com Deus Pai, que era isso que acontecia lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou todas as coisas e depois Ele criou o homem, Ele todos os dias, na viração do dia, Ele vinha para conversar com o homem. E o pecado veio e rompeu com tudo. O pecado veio e colocou desconfiança no coração do esposo em relação à esposa. O pecado veio e fez com que Adão dissesse até mesmo que a culpa foi de Deus, porque foi a mulher que Deus deu a ele que fez com que ele pecasse. E o pecado veio e fez com que os irmãos não tivessem união, ou pelo menos um dos irmãos, por não ter um coração no Senhor, cometesse o primeiro assassinato da história. Está tudo lá no Gênesis, ou seja, a falta de comunhão, a queda original do homem quebrou, a falta de comunhão com Deus quebrou a comunhão também com os homens. E quando Cristo desceu da sua glória, quando lá Deus, imagino ele reunido na Trindade, porque sempre no início, né, ele sempre esteve lá, Jesus, o Espírito Santo, Deus, desde a criação, quando Deus disse que já façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu imagino no dia que Deus, quando o homem caiu, Deus fez uma reunião, chamou a Trindade, né? Vamos nos reunir aqui. Questão seguinte, ó. Adão pecou, nós precisamos resolver a situação. E aí como é que nós vamos fazer? E Deus, o Espírito Santo e Jesus chegaram à conclusão: vai precisar nascer um humano que vai fazer esta obra. E aí Deus olhou para o Espírito Santo, olhou para Jesus e aí? Claro, isso tudo é coisa da minha imaginação, por favor, viu? Não saiam por aí dizendo que a pastora disse que isso está na Bíblia. E aí Jesus disse: eu vou. Que dia glorioso, aquele dia que Jesus disse: eu vou. E Deus falou então para a mulher: vai nascer de você aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. A restauração foi prometida junto à queda, ou seja, no momento imediato à queda, Deus já estava ali com a providência. Deus sempre vem ao nosso socorro. Deus tem desejo de se relacionar conosco. A cruz é sobre relacionamento. A cruz, com certeza, é sobre relacionamento. Aí você pode pensar: mas não foi para a salvação? Sim, para a salvação, para a redenção. Mas a maior redenção que o ser humano pode ter é essa oportunidade de poder chegar confiadamente diante do trono da graça e encontrar socorro no tempo oportuno. A cruz é relacionamento com Deus, é relacionamento com o próximo. É isso que o Senhor sempre quis ao criar o homem, ao restaurar o homem através do sacrifício na cruz do Calvário. No livro de João, você pode abrir aí sua Bíblia, capítulo 17, versículos 22 e 23, que inclusive são é o texto, né, base, digamos assim, do tema da igreja esse ano. E todas as vezes você vai ver ali no telão, e é bom, que é para você memorizar, é bom a gente memorizar a palavra do Senhor. A gente vai ver nesse texto, esse texto ele é uma continuação, digamos assim,
do que Jesus está falando ali para os seus, da oração que Jesus está fazendo para os seus discípulos. Jesus faz a oração aos seus discípulos. Depois vocês podem ler o capítulo 17 na íntegra e ver exatamente o que Jesus, né, estava aqui orando. Ele, nesse capítulo ele ora por si mesmo, ele ora pelos discípulos e ele ora por nós. Olha que coisa maravilhosa. Jesus orou por você, orou por mim, lá há mais de 2000 anos atrás. E o texto diz assim, ó, versículos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amou. A gente pode concluir, ou poderia, digamos assim, uma das conclusões que nós podemos chegar sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre o objetivo da nossa redenção, foi que nós fôssemos um, que nós pudéssemos viver em unidade. No culto da família, na sexta-feira, a gente sempre tem um momento de discussão na mesa, e a proposta foi: o que é que o tema da cruz à mesa pode trazer ou impactar para a sua família? E na mesa onde a gente estava conversando, alguém fez assim: mas esse tema, qual é mesmo o objetivo? Qual é o cerne? O que é que a igreja quer quando fala da cruz à mesa? Eu falei: está bem ali na tela. De sermos aperfeiçoados na unidade. Nós fomos salvos. Nós conhecemos a Jesus. Nós fazemos parte de um corpo. E nós precisamos, e esse é o objetivo da igreja este ano, nós vamos trabalhar. Olha, o ano passado, eu diria assim, ó, foi um pré-paro para o ano de 2025, porque nós precisávamos estar aos pés da cruz, para chegarmos a trabalhar o que nós trabalhamos este ano. Não é possível desenvolvermos a unidade sem estarmos em plena comunhão com Deus. E o ano passado inteiro foi um ano de convocação a estar aos pés de Jesus, ao ter mais comunhão, a escolher a melhor parte. Uma vez que nós já temos comunhão com o Senhor, uma vez que nós sabemos quem é o nosso Redentor, agora nós precisamos ser aperfeiçoados. Nós precisamos cumprir o objetivo da nossa redenção em Cristo, porque uma vez que nós sejamos um, as pessoas aí fora também saberão quem nós somos e estaremos anunciando a Cristo. A unidade do corpo de Cristo é fundamental e, digamos assim, é o objetivo primordial para nós trabalharmos neste ano. Quando a gente pensa em cruz, a gente tem que pensar que cruz fala de relacionamento. E não é à toa que Jesus, né, antes o tempo que ele viveu com os seus discípulos, o tempo inteiro ele esteve ensinando sobre o que é o reino dos céus. E uma das questões que ele ensinou, que ele chamou a atenção, foi sobre o grande e maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento e com toda a força. E depois ele acrescenta que o segundo semelhante a este que é amar ao próximo como a nós mesmos. E depois, no decorrer da palavra, a gente vai ver o livro de João é rico em textos que vai nos falar e vai nos trazer para essa questão de que não é só também amar o outro como a nós mesmos. E isso, o Mateus aqui na sexta-feira chamou muito bem a atenção. Ele falou, é sobre nós amarmos como Jesus amou.
Sabe por que precisa ser como Jesus amou? Porque às vezes a gente não se ama tanto assim, não é verdade? Às vezes a gente não reconhece o valor que a gente tem. Às vezes a gente não se percebe como filho de Deus. Às vezes a gente se maltrata tanto, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, porque a gente não tem a percepção, ou a gente não alcançou ainda a percepção de quem a gente é. Por isso não basta só a gente amar o próximo como a nós mesmos. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. Esse é o ensinamento do nosso Senhor. A cruz fala sobre relacionamento. Amor fala sobre relacionamento. Deus é amor. Você consegue pensar em amor e não pensar em relacionamento? Pensar em amar e não pensar em pessoas? Não é possível isso. Embora tenha algumas pessoas que idolatrem, né? Bens materiais, que idolatram poder. Mas amor fala sobre relacionamento. O verdadeiro amor fala sobre relacionamento. E nesse sentido de relacionamento, nós podemos dizer que a mesa tem um papel fundamental. Quando a gente fala de mesa, necessariamente não significa estar sentado à mesa, mas fala em estar reunidos para se relacionar. Só que normalmente nós nos reunimos, tem que ter uma comida, não é assim mais ou menos? Vamos nos encontrar, dificilmente alguém marca, vamos marcar para conversar e não tem uma coisinha para comer. Acho que o único lugar que a gente marca para conversar, que não tem lanche, é no gabinete. Não é? Eu acho que é o único lugar. Mas fora isso, a gente fala, vamos sair, vamos tomar um café, vamos lá na minha casa, sempre tem comida. Eu cheguei à conclusão disso há muitos anos atrás. Inclusive, eu escrevi o livro Amigos de Prato. Concluí que todas as vezes que a gente está se relacionando, tem comida envolvida. Então, eu também coloquei algumas receitinhas para a gente fortalecer a unidade, a amizade. A cruz fala de relacionamento. A mesa é o lugar de colocar esse relacionamento em prática. Você sabia que o que nós fazemos aqui, olha, cursos, grupos de oração, célula, são apenas instrumentos para que o relacionamento se estabeleça. O objetivo é a gente ter comunhão. Na forma como nós nos reunimos na igreja, assim como nós estamos hoje, no culto, na congregação, nós não conseguimos estabelecer relacionamento. Vocês concordam comigo? Ou só eu ou eu estou enganada? É possível a gente ter relacionamento aqui, conhecer mais o irmão, saber a necessidade, se colocar à disposição, ajudar um ao outro, fortalecer um outro, enquanto você está aí, sentadinho, somente como ouvinte? Não é? Mas não é porque isso não é possível no culto congregacional que ele não é importante. Pelo contrário, ele é muito importante. Mas nós precisamos de outras maneiras para fortalecer, desenvolver a comunhão. Nós precisamos lembrar que nós somos corpo. Nós não somos uma instituição. Nós não somos membros de um clube social. Nós somos parte de um corpo. É muito importante a gente pensar que se eu penso como membro de um clube, eu sou um sócio. Eu vou ali, eventualmente, participo de alguma reunião, participo de alguma atividade, posso até estar envolvido, posso fazer parte da diretoria, posso participar de vários projetos que aquela organização ou esta organização tenha. Mas isso não faz da gente um corpo. A Bíblia vai falar que nós somos corpo de Cristo, não é isso? Corpo só funciona se tiver tudo
ligadinho. Não é verdade? Porque se o corpo for fragmentado, se uma perna for para um lado, um braço for para o outro, a cabeça não estiver no lugar, o tronco estiver em outra parte, não funcionaremos como corpo. Não cumpriremos o objetivo e a função do corpo. A igreja é corpo de Cristo. A igreja, ela tem uma função e para isso ela precisa funcionar como corpo. Eu gostaria de que você pensasse aí para uma reflexão, né? Uma autorreflexão. Você se vê como membro de uma instituição ou como parte do corpo de Cristo? Qual é a percepção que você tem de você mesmo? Porque normalmente, olha, trazer um tema desse, eu fiquei pensando, quando eu for começar a falar de unidade, muitas coisas virão à cabeça das pessoas. Muitos gatilhos serão colocados, né, virão à tona. E logo vai aparecer coisas do tipo, unidade, esse negócio, isso é conversa, só é da boca para fora, isso não existe, porque... Agora, a proposta aqui não é você pensar se o outro está em unidade no corpo, é você pensar se você tem função neste corpo, se você está ligado ao corpo. A gente sempre aponta para o outro, né? É mais fácil. É mais fácil a gente projetar no outro, é mais fácil a gente ver, até porque os nossos olhos estão voltados para fora de nós. É mais fácil vermos as outras pessoas. É muito difícil a gente olhar para nós mesmos, a não ser que seja uma decisão intencional. Eu preciso intencionalmente fazer a reflexão. E essa noite eu quero que você pense. Você é corpo, é parte do corpo, não importa. Você pode ser o dedo mindinho, você pode ser a unha, você pode ser o nariz. Não, o nariz não está na cabeça, a cabeça é Jesus. Vamos para, né, do tronco para baixo. Você pode ser o dedo indicador, o dedo polegar, não importa qual é a parte do corpo que você é. Mas saiba que não tem nada no corpo que seja desnecessário. Até o que muita gente dizia por aí, a ciência falava, né? Você só tem apêndice para uma coisa, para inflamar e depois ter que fazer cirurgia. Ainda não está muito bem explicado o mecanismo de funcionamento do apêndice, mas sabe que ele está envolvido no sistema imunológico. Porque Deus não faz nada sem função. Então nós temos função no corpo. Você sabia que a falta de um dedo no pé pode comprometer o seu equilíbrio? Então tudo é muito importante no corpo. Qual é a sua parte no corpo? Quem é você? Você é corpo? Essa é a reflexão. E é isso que este ano a igreja quer trabalhar. Não é que nós olhemos para os outros, ou que venhamos cheios de queixas, ou que nos magoemos mais ainda, porque nessa igreja não tem unidade, porque isso é conversa. Não, é que nós olhemos para nós mesmos e vejamos qual é a nossa participação. Porque a gente tem que lembrar que a acusação, ou esquivar-se da responsabilidade, foi um reflexo do pecado, da queda original. Foi isso que Adão fez. Adão não assumiu a responsabilidade. Ele disse que foi a mulher que Deus o deu. A mulher disse que foi a serpente. É isso que o pecado faz. Faz com que nós não assumamos a responsabilidade. Mas a restauração coloca todas as coisas no devido lugar. A reconciliação com Deus, a primeira coisa que vai fazer é trazer arrependimento genuíno. Vai fazer com que nós olhemos para nós mesmos e vejamos aonde nós estamos errando e busquemos a restauração em Cristo. Essa é a proposta desse ano. Sermos sim, já imaginou todos nós imbuídos em sermos parte do corpo? Se todos nós fizermos a nossa parte, com certeza, nós daremos muito mais trabalho para o inferno. E esta cidade vai ouvir falar mais e mais de Jesus.
Porque a Bíblia vai nos dizer que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós nos amarmos uns aos outros, e amor significa relacionamento. E relacionamento significa unidade, comprometimento mútuo uns com os outros. A mesa, ela é muito importante, como eu falei. E como eu falei, ela não precisa ser uma mesa física, mas é bom que nós tenhamos mesas em nossa casa. Na nossa casa, a mesa tem um lugar muito importante. A maioria das pessoas já devem saber aqui, acho que quase sempre a gente está falando dessa prática que nós temos. Ao sairmos hoje daqui, nós iremos para casa, reunir com a família para comer à mesa e estudarmos a palavra de Deus. Fazemos isso constantemente. Então, antes hoje de vir para a igreja, eu já fiz 2 bolos, cozinhei banana, cozinhei aipim, já fiz o café, já fiz o suco. Falta agora só colocar a mesa. A gente já teve a ocasião que fez improviso. Não tinha uma mesa. Peguei 2 tablets, 2 mesas, porque a mesa lá em casa é grande, né? Tinha 11 pessoas, pelo menos, aos domingos que a gente reúne lá. Aí, era muito pequena a mesa da sala. Então, no quintal, assim, a gente botava 2 pallets, 2 mesas. Eu falei tablet, não foi? Acho que falei. Ó, tablet, imagine. 2 pallets, e a gente forrava e fazia a mesa. Aí, agora, compramos 2 mesas dobráveis. Agora nós temos 3,60 m de mesa. Olha, a mesa é muito importante na nossa casa. Tem um lugar de muito valor. Fazemos questão de estar à mesa. É na mesa que a gente se conhece. É na mesa que a gente conhece mais a Cristo, tem mais intimidade com Cristo. É na mesa que a gente leva também os nossos amigos para conversar, as pessoas, né, com quem a gente pode estar mais próximo possível. É complicado, às vezes, quando nós vivemos numa comunidade como a Central. Ela não é uma comunidade pequena, né? É grande. Então, eu não tenho como me relacionar de forma íntima com todo mundo. E o grupo, às vezes, fica muito restrito, porque é humanamente impossível nós termos um grupo de intimidade muito extenso. Falta tempo, falta dia para que isso aconteça. Então, nós não precisamos estar preocupados. Então, não é porque eu não me reúno com você, porque você não foi tomar café na minha casa ainda. Não é porque nós não paramos para conversar e comemos juntos que nós não temos ou não podemos ter unidade. Nós podemos ter unidade com quem nós estivermos, porque temos que lembrar que nós estamos ligados. Leiam, por favor, abra a sua Bíblia em João capítulo 15. Versículo 5, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Cada um de nós, estamos individualmente ligados a Cristo, sim ou não? Então, consequentemente, nós vamos estar em unidade, mesmo que você não faça parte do meu núcleo de relacionamento. Você não vai fazer parte do meu núcleo, mas vai fazer parte de outro que está enxertado na mesma videira que eu estou, que recebe da mesma seiva, que recebe da mesma orientação, da mesma direção, e estaremos todos andando no mesmo objetivo em Cristo. Amém? Queria eu poder me relacionar com todos, mas não dá, é impossível, não tem nem dia no ano para isso. Imagine se a gente fosse receber uma pessoa por dia, só daria 365. Nós somos muito mais que isso, mas nós podemos. Agora só que assim, ó, eu receber uma pessoa um dia, eu não tenho tempo de estreitar relacionamento, tenho? Desenvolver intimidade, saber a necessidade, não, né? Então nós precisamos estreitar relacionamento com aquele grupo que a gente dá, com a nossa bolha, mas não com a bolha que não pode ninguém entrar. Que era assim, na pandemia não podia entrar ninguém, não era assim? A nossa tem que ser permeável, tem que permitir outras pessoas. Outros podem entrar, podem ser bem-vindos, ou devem ser bem-vindos.
uma bolha ou uma comunidade, um sistema, um microsistema. A igreja é um sistema. Cada casa aqui representada é um sistema. Mas nós somos sistemas permeáveis, sistemas abertos, que podem e devem permitir a presença de outras pessoas. E se nós fizermos isso, nós estaremos cumprindo o que Cristo sempre quis. O que Deus quer que aconteça conosco. Você imagina, quem é pai e mãe aqui, certamente deve entender o que eu vou falar. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver os filhos de mal, que não se dão bem. Não vai ficar feliz de saber que um filho não gosta do outro filho, que quer ver pelas costas, que não fala, se um estiver o outro não vai. Nenhum pai. Imagine o Pai Celeste, se Ele quer que nós não estejamos nos dando bem. E isso vale para a gente refletir acerca do que está acontecendo muito hoje. A gente não pode fazer muita coisa, está em outro nível, outra esfera, não é de relacionamento, que não a nossa. Mas é muito triste a gente ver quem é corpo de Cristo, falando de outros que são parte também do corpo de Cristo. Não é verdade? É triste. Hoje em dia as pessoas, como agora, começaram a abrir a sua vida no TikTok, no Instagram e nas redes, sei lá, nem sei mais quais são as outras que estão disponíveis aí, e falar um dos outros. O que é que nós ganhamos quando estamos falando mal de um irmão? Ah, mas ela errou, está errado. Vai orar por ele. Manda uma mensagem no privado. Chama a atenção lá, né? Porque a gente não tem a opção de a gente mandar no privado? Mas não. Às vezes, o infortúnio do outro pode ser aquilo que vai nos elevar. E não é isso que Cristo quer. Não é isso que Cristo nos ensinou sobre relacionamento. Pelo contrário, no Sermão da Montanha ele vai falar uma série de coisas. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai 2. Se te baterem de um lado do rosto, oferece o outro. Nunca vai ser no sentido de ser superior ao outro. Pelo contrário, considere os outros superiores a você mesmo. É isso que é relacionamento. É isso que é unidade. Eu posso ser um com aquele que eu não conheço, mesmo estando lá na rede, lá, quilômetros de distância, em outro estado. Não importa, eu posso ser um com meu irmão, quando eu não me junto para falar do corpo de Cristo. Nós precisamos viver em amor e não fortalecer, né, aquilo que a gente sabe que é verdade. Nós vivemos tempos de falsos profetas, mas lembre que nós não estamos aqui para julgar. Deus não nos chamou para isso, nós não somos juízes, mas vai ter um dia que cada um vai aparecer e vai lá diante do tribunal divino, e não vai ficar nada sem Deus tomar as devidas providências. Inclusive, nós daremos conta de cada palavra vã que nós tenhamos falado. Então é muito importante a gente lembrar. Só que nós vivemos numa época em que nós estamos muito melindrosos, tudo é sobre o humano, tudo é muito... nós na história temos uma época que foi humanista, hoje nem se vai, mas eu acho que nós nunca vivemos tanto humanismo quanto hoje. Tudo é sobre mim, porque eu... Em psicologia a gente costuma usar a técnica do eu de uma maneira mais positiva, do tipo... Se você precisa consertar alguma coisa, ou você precisa falar de algum sentimento seu, você vai falar do que você está sentindo. Eu estou sentindo isso, eu fiquei magoado com tal situação, uma perspectiva positiva. Mas nós usamos o eu, porque eu quero ser feliz, porque eu, não é assim? Porque ainda tem mais um detalhe, ainda comprometemos Deus, porque Deus não quer que eu... Sempre vai ter um eu. Está muito centrado no ser humano. E o que Deus requer de nós, ou espera que nós estejamos, centrados em Cristo. É centrados em Cristo que nós seremos capazes de viver unidade.
Mas enquanto eu estiver cheia de direito e de razão, eu não posso viver em unidade. Porque o outro sempre vai estar errado. E eu sempre tenho razão. É por isso que nós polarizamos tanto. É por isso que nós não podemos ter pensamentos distintos. Porque se você pensar diferente de mim, você é meu inimigo. E não é verdade. Nós não somos iguais, nós podemos pensar diferentes uns dos outros e podemos nos amar e viver em unidade, sim. Mas eu preciso entender que não é sobre mim. Romanos 11, capítulo 11, versículo 36, diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu quero te dizer que embora a gente ouça aí, tem um monte de conversinha aí, muita gente dizendo, porque você é o ponto fraco de Deus. Deus lá tem ponto fraco? Pelo amor de Jesus Cristo. Deus sim, te ama muito, mas não é por você, nunca foi por você, não é sobre você. Sempre foi sobre Cristo, Ele estava desde o princípio, e a Bíblia vai dizer que todas as coisas foram por Ele, são dele, e é para Ele, nada é meu, é seu. A unidade não é para o nosso bem-estar, claro, a gente vai desfrutar. O objetivo não é esse, mas quando nós vivermos em unidade, nós estaremos glorificando a Cristo, estaremos apontando para Cristo, falando da obra da salvação, nós estaremos anunciando a Jesus. É sobre Ele, não é sobre nós. A gente precisa fazer essa reflexão. Está tudo muito centrado em nós, e é por isso que tem tantos divórcios no nosso meio. É por isso que tem tanta gente desistindo do casamento. Na igreja, um lugar que deveria ser um improvável de divórcio, hoje parece que tem mais divórcio na igreja evangélica. Porque na igreja católica tem muita restrição para o divórcio, mas aqui qualquer coisa, pisou no calo, não acredito que Deus queira isso para mim, porque Deus não me quer infeliz. Eu não estou dizendo que Deus quer você infeliz, mas será que tudo é do jeito que você pensa e imagina mesmo? É bom a gente refletir sobre isso. Quando a gente começa a romper relacionamentos, porque eu não mereço isso, porque eu e tal coisa. Será que eu estou focado em mim ou estou focado em fazer o que é a vontade de Deus? Então você está dizendo aí, pastora, que as pessoas vão me pisar, me humilhar, me maltratar. Não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que a maioria dos relacionamentos não tem sido consolidados, porque nós não fazemos também a nossa parte, e atribuímos a responsabilidade de tudo às outras pessoas, e nós achamos que nós somos merecedores, e estamos sempre precisando de alguém, ao invés de você querer bênçãos na sua vida, seja você a bênção na vida de outras pessoas, e consequentemente, sabe o que é que acontece? Quando a gente muda em um sistema, todo o sistema muda. Basta mudar uma pecinha do sistema, tudo se transforma. O movimento é outro. O movimento é outro. Então a gente precisa lembrar que não é sobre nós. A unidade existia antes, a unidade da Trindade existia antes de mim e de você. Jesus existia antes de mim e de você. Então, não é sobre mim nem sobre você. Não é sobre nós que estamos aqui reunidos, é sobre Jesus Cristo. Enquanto nós não entendermos isso, nós não seremos a igreja que Cristo deseja que sejamos. Nós precisamos entender que somos parte do corpo, que tem um cabeça, que o cabeça é que manda a ordem, que se a gente fizer a comparação fisiológica, todo o comando, o centro de comando do nosso corpo está no cérebro, não é assim? A cabeça da igreja não é o pastor. A cabeça da igreja, ou o cabeça, melhor dizendo, da igreja, é Jesus Cristo. O comando vem dele, ele vai mandar cada parte do corpo agir da maneira que deve. Todo o comando vem de Jesus.
Tudo que nós vemos hoje aqui, a criação do mundo, foi uma extensão da relação de 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A redenção foi uma extensão desse relacionamento. A nossa própria vida foi uma extensão do relacionamento dos nossos pais. Os nossos filhos é uma extensão do nosso relacionamento. As coisas que nós conseguimos são resultado da extensão de outros relacionamentos, mesmo que sejam profissionais. Veja quanto é importante o relacionamento. Só que vai valer a pena se nós estivermos em Cristo. É necessário que nós estejamos fazendo também o esforço para manter esse vínculo. Em Efésios, um instantinho aqui, já estou chegando ao finalzinho, porque lembra que a gente sempre está falando que numa perspectiva, às vezes a gente está esperando que o outro viva em unidade em relação a nós, né? Que o outro cumpra a sua parte. Mas eu chamei aqui a nossa atenção, a minha atenção. Quero dizer para vocês, quando eu falo isso, estou falando para mim primeiro, que a gente precisa fazer a nossa parte, e quer dizer que exige esforço. Se você abrir lá na sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, versículo 3... está escrito: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Quando a gente fala de vínculo, a gente poderia, se eu tivesse tempo aqui, a gente ia falar, a gente usa muito até essa expressão em psicologia, vínculo entre o paciente e o terapeuta, mas eu quero dizer, vamos resumir vínculo aqui como relacionamento. Vamos entender aqui como relacionamento. E aqui está dizendo, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Tem que ter esforço. É intencional. Eu vou precisar trabalhar. Para ter comunhão com meu irmão, eu vou precisar trabalhar. Para ter comunhão na igreja, na célula, eu vou precisar me esforçar. E aqui vale a gente pensar que às vezes tem características muito pessoais. Tem pessoas com personalidades distintas e não tem problema nenhum. Tem gente que gosta mais de estar com pessoas, outros nem tanto. E está tudo bem, não é nenhum problema. Necessariamente não quer dizer que a pessoa tem um problema. Só para a gente ter uma ideia, uma pessoa que tem uma personalidade introvertida, ela recarrega a sua energia sozinha. Não é que ela não precise e não goste de outras pessoas. Ela gosta e se relaciona, mas na hora que ela precisa descansar, ela precisa estar só. E está tudo bem, não tem nenhum erro. Ah, é porque é traumatizado, é porque foi mal. Não, não é sobre isso. É a característica da pessoa. O outro extrovertido, para ele recarregar a energia, ele trabalhou, mas no final de semana ele quer muita atividade com outras pessoas. E está tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Mas cada uma pessoa é diferente da outra. E quando tem um introvertido e um extrovertido junto, o que é que a gente faz? Cada um cede um pouquinho, né? Um aguenta um pouco, o outro se anima um pouco. Ou seja, vamos ter que nos esforçar. Precisamos nos esforçar. Não é espontâneo, não é natural, é intencional. Relacionamento é intencional. Se você não tiver essa intencionalidade no seu casamento, com seus amigos, na célula que você faz parte, no trabalho, se você não tiver essa disponibilidade, se você não fizer, não vai acontecer. Você precisa se esforçar. Quer ter amigos? Você vai precisar se esforçar. E faz parte, é assim mesmo. E quando eu falo de esforçar aqui, gente, eu não estou falando de você se humilhar, seja meu amigo. Não, é porque relacionamento exige abrir mão de alguma coisa, né? Exige doação, uma série de coisas. Mas eu vou precisar ser intencional. Isso é muito importante. Já estamos chegando ao finalzinho.
da nossa palavra. Então, nós precisamos de esforço e compromisso para vivermos em unidade. Para sairmos dessa obra que já Deus iniciou, que é a boa obra, Ele já iniciou em mim. Já iniciou em você? Ele vai completar. Ele já iniciou essa boa obra, ao sairmos da cruz em direção à mesa. Todos os dias, nós estamos sendo, cada dia um pouquinho, aperfeiçoados no amor do Senhor, para que nós andemos em unidade. Amém? Para finalizar, lembrando os pontos, né, que nós falamos. A cruz, a mesa e a unidade. Todo dia você vai ouvir isso aqui, vai ver isso aqui. Oi? Não é isso aqui não é isso que você vai ver não. Isso aqui. Todos os cultos que você vier, a igreja vai estar aqui. Da cruz à mesa. Está escrito ali, aperfeiçoados na unidade. Está ali o texto base. Memorize. Busque, sabe? Medite nele todos os dias. Pergunte ao Espírito Santo, como é que eu coloco isso em prática na minha vida hoje? Vamos nos comprometer, vamos nos esforçar a viver um ano diferente. 2025, aperfeiçoados na unidade. Amém?